Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos os que nos visitam, sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Tiago. É uma epístola daquelas chamadas gerais, lá pertinho de Pedro, entre Pedro e Hebreus. Vamos fazer a leitura do versículo 19 até o versículo 27. Eu estarei lendo e a amada igreja estará acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Como já temos dito aqui várias vezes, procure ler na sua Bíblia, procure cultivar esse hábito de conferir com as Escrituras, conforme a igreja de Bereia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, o seu amor, grandeza e glória. Queremos agradecer por todas as bênçãos que já recebemos neste dia, inclusive neste culto. Aquilo que já cantamos, a oferta que foi devolvida, as orações, a leitura do texto sagrado. Agora, Senhor, que a Tua palavra está aberta, já foi lida, faça também aberto o nosso coração, para que a mesma seja considerada por nós em alta conta, e nós possamos, ó Deus, nos apropriarmos da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, recebê-la com apreço e com aplicação, mas nunca sem o poder e a ação do Espírito Santo. Pai, fala conosco, tanto no aspecto coletivo, quanto no aspecto individual, quanto às minhas limitações e fraquezas. Eu peço que elas sejam superadas pelo poder, pela graça do Espírito Santo, em nome de Jesus, e que o Senhor possa repreender, ó Deus, qualquer tipo de mal que queira roubar a nossa atenção. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a carta de Tiago é uma carta muito prática e uma carta de um cunho abundantemente pastoral. Tiago, também conhecido como irmão do Senhor Jesus Cristo, ele é bastante objetivo, incisivo, nesses 5 capítulos e apenas 108 versículos da epístola de Tiago, tratando de vários aspectos, não de maneira
vamos dizer assim, complementar, mas ele toca em assuntos diferentes ao longo dessa epístola. Mas o que ele tem em vista? 3 coisas importantes: o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. Então, essas coisas é que ressaltam na carta de Tiago: o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. O nascimento, nós podemos ver isso no versículo 18. Tiago diz que nós nascemos da palavra do Senhor. E a partir do versículo 19 até o versículo 25, ele vai falar do crescimento do cristão. E esse crescimento passa pelo ouvir, receber e obedecer a palavra de Deus. E a partir daí, então, ele vai tratar da maturidade, do desenvolvimento desse cristão, que passa por domínio próprio. Ele fala a questão muito de tomar conta da língua, cuidado com a língua. A língua é um pequeno órgão, mas ela pode causar muitas confusões. Inclusive, a minha língua está seca agora. E também, além do domínio próprio, como característica de que aquele cristão ele está amadurecendo, ele fala também da disposição de ajudar o necessitado, quando ele toca aqui no órfão e na viúva, e ele fala também da distinção moral, quando ele diz que nós precisamos, como cristãos, vivermos incontaminado pelo mundo, ou seja, ter cuidado com a pureza moral. Então, são estas as ênfases de Tiago. Não perca de vista: nascimento, crescimento e maturidade do cristão. Para quem ele escreveu? Para aqueles judeus cristãos, aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, ok? Podemos pensar ali em Pentecoste, muitas pessoas se converteram, mas qual era o contexto? O contexto é que aquelas pessoas estavam em uma perseguição, porque logo assim que se converteram e afirmavam Jesus Cristo como Senhor, isso contrariava o interesse de muitas pessoas que consideravam não Jesus Cristo, mas César como Senhor, e dentro daquele Império Romano, os cristãos sofreram muitas perseguições. E este é o quadro: perseguição, aflição, dores, passaram por espólio, passaram por fome, passaram por pobreza, passaram por enfermidade, deixando claro para nós que, ao assumirmos a nossa fé em Cristo Jesus, nós não somos ou estamos isentos de provações, de dores, de perdas. E talvez aquelas mesmas perguntas que eles se faziam à época, dizendo: mas agora que nós somos de Jesus, agora que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tantos males nos têm sobrevindo. E então Tiago, dentro desse contexto, inicia a sua carta com aquelas palavras tão conhecidas nossas, onde ele diz: tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Ou seja, Tiago está dizendo assim: a provação, ela está no combo da vida do cristão. A provação, ela não é estranha ao cristão. Pelo contrário, a provação, a tribulação, ela é inerente à vida do cristão. Paulo já disse lá em Tito: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E dentro desse contexto que eles estavam vivendo de provação, havia uma outra preocupação de Tiago: não transformar provação em tentação. Provação vem de Deus. Provação, por vezes, é colocada pelo próprio Deus na nossa vida. Mas qual a finalidade? De nós amadurecermos, conforme os primeiros versículos do capítulo 1 de Tiago. De nós crescermos em fé, de nós entendermos e percebermos que não somos autossuficientes e que somos, sim, totalmente dependentes de Deus. Então, Tiago, a alegria não é pela aprovação e nem na aprovação, mas
pelo resultado que as provações elas trazem à nossa vida quando as enfrentamos com sabedoria, que é o que ele vai tocar a partir do versículo 5 do capítulo 1. Se tendes necessidade em meio à provação de sabedoria, peça a Deus, e Deus vai conceder a você de maneira abundante, ele não vai lançar no seu rosto. Então ele está dizendo assim: a provação faz parte da vida do povo de Deus, porque a provação tem a finalidade de nos amadurecer e de nos fazer robustos na nossa fé. Mas ao enfrentar a provação, você precisa buscar de maneira humilde e confiante, porque ele disse que nós devemos fazer isso com fé e não duvidando. Você deve buscar sabedoria, Deus. Para quê? Como diz aqui, versículo 13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago está dizendo assim: cuidado, para você não transformar a provação, que é pedagógica, que é didática, que faz parte da vida do cristão para o seu crescimento, cuidado para não transformá-la em tentação, porque a tentação, sim, ela é do maligno, ela é fruto do engano e do pecado do nosso coração. Então, se nós não tivermos uma postura sábia, nós podemos transformar provação em tentação. Como? Reclamando, murmurando, ficando cheio de interrogações, dizendo: Deus esqueceu, Deus não está vendo, olha só, eu vou na igreja, eu faço isso, e quanto mais eu oro, mais provação acontece. Então, no lugar de passar pela provação, como dizia o antigo irmão Lázaro, dando glória a Deus, a pessoa às vezes transforma essa oportunidade de crescimento em pecado. E esse é o intuito da tentação, nos levar a pecar. E qual é o resultado do pecado? Versículo 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Porque o salário do pecado é, dentro desse contexto, Tiago diz assim: vocês, falando para os seus contemporâneos, ou escrevendo para os seus contemporâneos, são pessoas nascidas de novo, vocês são novas criaturas. Então a vida de vocês tem que refletir na prática essa fé que vocês professam ter, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a provações, porque as provações fazem parte da vida. Tiago talvez tenha dito para eles assim: meu irmão, Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, no qual nem eu mesmo cria, que Ele era Deus, que Ele é o Senhor, e isso aconteceu na minha vida depois. Meu irmão Jesus Cristo mesmo disse: no mundo, o quê? Passais por aflições. Então vocês que nasceram de novo, e que nasceram pela palavra, conforme versículo número 18, que diz assim: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou o quê? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, o cristão, o chamado nova criatura, o chamado discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele está assim sujeito a passar dias difíceis, perdas, dores, enfermidades. E às vezes o nosso coração quer nos enganar e nos levar a pensar coisas tais: por que um servo fiel tem câncer? Por que um servo fiel foi injustiçado? Por que um servo fiel morreu de uma maneira tão drástica? São os enganos do nosso coração ou do falso evangelho que tem sido tão abundantemente pregado por aí, de que na vida do crente é só vitória, é só vitória, é só vitória, e que se você está passando por uma luta, talvez seja o diabo dominando e destruindo a sua vida. Motivo este que por muito tempo levou pessoas a desconfiarem
do apostolado de Paulo, porque Paulo era um homem que sofria muito, era preso, apanhava, e o pessoal pensava, se esse homem é preso, apanha, vive no sofrimento desse, dificilmente esse é um homem de Deus, porque tinham uma maneira de pensar distante do ensino bíblico. O ensino bíblico, baseado aqui em Tiago, ele diz que se você recebeu a palavra, nasceu da palavra, você nasceu do alto, você nasceu do Espírito, a sua vida precisa ser toda ela regida pela palavra de Deus, em tempos bons e em tempos maus. É isso que Tiago está dizendo para aquelas pessoas. Se vocês são de fato e de verdade discípulos de Cristo, se vocês de fato são cristãos, e se vocês de fato nasceram da palavra, conforme a vontade de Deus, eu repito o versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, pela palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, fiel, inerrante. Deus nos transformou de pessoas ímpias, pecadoras, condenadas, caminhando a passos largos para o inferno. Ele nos transformou em suas primícias. Nós somos agora a família de Deus. Nós somos agora filhos de Deus. Nós somos irmãos do Senhor Jesus. E Ele não se envergonha de nós. Tendo em vista toda esta introdução longa, irmãos, nesta noite eu quero meditar neste texto com esse seguinte tema: regidos pela palavra de Deus. Você nasceu de novo, você nasceu do alto, você nasceu de Deus? Diga amém. Então, o que tem que reger a sua vida é a palavra de Deus. E ao longo da nossa reflexão, eu vou lendo o texto, você vai olhando para o texto e você vai vendo se a sua vida, por inteiro, ela tem sido regida pela palavra de Deus. Se você nasceu, se você tem crescido e se você tem amadurecido pela palavra de Deus. Causou estranheza a muitas pessoas, vou falar do nosso mundo aqui, a muitos evangélicos, aquela abertura da Olimpíada. Muita gente ficou estupefato, ficou abismado, ficou, meu Deus, olha. Pergunta é, o que você espera de pessoas que elas não são regidas pela palavra de Deus? Você acha mesmo que eles iam inaugurar ou fazer a abertura das Olimpíadas colocando os 5 solas em cada um daqueles arcos que tem a logomarca lá da Olimpíada? São 5 arcos. Você acha que essas pessoas que produzem, que dirigem e que realizam esses exemplos, esses eventos, eles iam colocar ali em cada arco somente Cristo? Somente a Escritura? Não, irmãos. Por quê? Porque a atitude deles, o que eles botam para fora no seu trabalho, no seu relacionamento, nas suas artes, é aquilo que os rege, é aquilo que os domina. E as pessoas que estão fora de Cristo, qualquer uma delas, são chamadas nas Escrituras de trevas. E trevas, elas refletem trevas. Efésios, capítulo 4, diz que o homem longe de Deus, ele tem a sua mente, o seu coração é endurecido como uma pedra de mármore, e a sua mente, ela é uma mente entenebrecida, cheia de trevas. Então, o que vem daquelas pessoas, somente isso. Agora, o que deve causar estranheza para mim e para você, são pessoas que se dizem nascidas da palavra, discípulas do Senhor Jesus Cristo,
que tem como hábito frequentar igreja evangélica e se colocar domingo após domingo diante da exposição da palavra, e ela, por exemplo, concordar com o aborto. E ela, por exemplo, concordar com homossexualismo e outras coisas tão difíceis para a vida daqueles que são regidos pela palavra. Ou pegar, agora eu vou tocar na nossa ferida, mas estou pronto, viu? Qualquer coisa manda lá no e-mail. Ou pegar festas como essa do Festival de Inverno, principalmente ali na Guadalajara, e você como cristão ir para aquele palco onde há pouco tempo Jesus foi ali execrado, Jesus foi ali vilipendiado. Mas já passaram-se 2 anos, já esqueceram, então não faz mal, ainda que eu me diga cristão e levante a mão na igreja domingo, vá para a praça, cantar bilu, bilu. Bilu, bilu, pastor. Isso para ficar em bilu, bilu. E outros, Hungria, Biquíni Cavadão, fulano A e fulano B, até músicas que são algumas passíveis do cristão usar ou ouvir. Mas e o ambiente? Será que o Espírito Santo dentro da gente, ele fica feliz em estarmos ali naquele lugar e olhar para um lado, um homem quase se enfiando dentro do outro? Para o outro lado, uma mulher quase se enfiando dentro do outro. Mas eu estou aqui pela arte. Pastor, isso é uma crítica a quem foi? É. Não é lugar para cristão cheio do Espírito Santo. E você pode dizer que é cultura, pode dizer o que for, mas a palavra de Deus está acima de qualquer cultura. Tem gente que está dizendo glória, amém, mas estava lá. E é para você que eu estou falando, miserável. Então veja, esse ambiente não é para nós que tem a vida regida pela palavra. Está certo? O que é uma pessoa que vive regido pela palavra? Em primeiro lugar, ela nasceu da palavra. Eu já li 2 vezes o versículo 18, não vou ler de novo, mas ele fala que pela palavra de Deus nós fomos regenerados, pela palavra de Deus nós fomos feitos nova criatura. É uma simbiose da palavra de Deus com o Espírito Santo. Assim como uma criança nasce com o envolvimento do marido e da esposa, eles namoram, eles coisam, e ali a criança nasce. E no nascimento espiritual é assim, a palavra de Deus vem sobre a nossa vida com a ação do Espírito Santo e nós somos feitos novas criaturas e a partir de então a ira de Deus não está mais sobre nós e nós somos vistos como primícias da criatura de Deus, das criaturas de Deus. E Deus não nos fez novas criaturas para nós vivermos na imundícia. Deus nos fez novas criaturas para nós sermos santos como Ele é santo. Vocês, qualquer um que foi, que vá de novo, irá. Mas enquanto nós estivermos aqui como os pastores, nós não queremos que as ovelhas dessa igreja pequem com a mente tranquila. Pode pecar, miserável, sabendo que vai dar conta a Deus. E sabendo que essa igreja e a sua liderança não apoia os pecados dos pecadores. Amém? Amém? Então, quem é redigido pela palavra de Deus? O que nasce da palavra de Deus. Versículo 18. Qual é a marca de uma pessoa regida pela palavra de Deus? Ela se relaciona com os outros sempre com base na palavra do Senhor. Vamos ler juntos versículos 19, todos juntos, vamos lá, olhando para a sua Bíblia. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o contexto não é de perseguição, o contexto aqui desses homens não é de aflição,
Então, quando nós estamos afligidos, quando nós estamos no meio da perseguição, no meio da injustiça, fica muito mais aflorado no nosso ser a vontade de responder, de falar, de colocar as nossas razões, de colocar aquilo que nós entendemos. Mas o texto está dizendo para mim e para você que é mais sábio. Aliás, dizem que Tiago é o pequeno livro de Provérbios, dizem que Tiago é muito baseado nas bem-aventuranças, é um livro de sabedoria, e a ideia aqui é, em meio às lutas, em meio a perseguições, em meio a aflições, angústias, sofrimento, coisas que às vezes nós não sabemos nem explicar, a ideia dele é: seja pronto para ouvir, ouça mais, e seja tardio para o quê? Para falar, e também seja tardio para o quê? Se irar. Então tenha calma, baixe a bola, ouça mais, fale menos, numa conjuntura de problemas e de lutas e de adversidades que você está passando, e que às vezes o que nós queremos é falar, é provar a nossa razão, é dizer que nós temos razão, é dizer que nós estamos certos, é dizer que o que está acontecendo é uma injustiça tremenda, e também às vezes até diante de Deus: por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que foi dessa maneira? Quando Eclesiastes 5:10 diz assim: quando você chegar na casa do Senhor, para não falar besteira, para não falar demais, então se aquiete, porque o ensino da sabedoria é: esteja mais pronto para ouvir, rápido. Podemos ouvir bons conselhos de pessoas mais experientes, de uma esposa fiel, de um companheiro, um esposo fiel, de um pai sábio, de uma mãe sábia, de um amigo inteligente. Podemos ouvir bons conselhos, mas às vezes a gente só quer tagarelar, falar, colocar para fora o nosso narcisismo, porque eu sei o que eu estou falando, então quem tem que falar sou eu, e o outro: cale-se, cale-se. Mas não somente nessa conjuntura, nós precisamos ser sábios para ouvir e sábios para falar na hora certa, também na conjuntura de uns com os outros, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que for necessária para transmitir o quê? Graça. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, quantos problemas nós podemos evitar se nós usarmos bem a nossa palavra, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, que é o relacionamento mais importante que nós temos. Usar bem a palavra, usar para encorajar, usar para incentivar para práticas boas, falar de maneira que seja necessário, falar de maneira que a gente transmita graça, e evitar aquilo que ele chama de palavra torpe, peixe podre, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que ofendem. Como o pastor falou hoje aqui de manhã, às vezes nós nos preocupamos tanto, existem até leis para coibir, e muito bem feito isso, a agressão física, mas quantas pessoas estão esmagadas, e por que não dizer mortas, com palavras malditas, mal colocadas. Então Tiago está dizendo que quando nós somos regidos pela palavra de Deus, primeiro a gente nasce da palavra, segundo os nossos relacionamentos com crente, com descrente, com Deus, com quem quer que seja, ele tem que ser baseado na palavra. Porque, irmãos, se você nasceu de novo, é esta palavra que rege a sua vida. Quando nós somos povo de Deus, filhos de Deus, a gente não tem mais aquele negócio de olhar para a Bíblia e dizer: isso eu faço, isso eu não faço, isso aqui eu dou valor, isso aqui eu não dou valor. Ora, a Bíblia toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então aqui é a palavra de Deus, e nós precisamos nos submeter todo e totalmente a essa palavra. Não é assim, na igreja você conversa, versículos, tal, no trabalho é outra palavra, é outra conversa, é outro modus operandi. Não! Todos os nossos relacionamentos,
aspecto profissional, social, acadêmico, o que vai basear a nossa vida é a palavra de Deus. Em um mundo que nos é hostil, em um mundo que nos odeia, em um mundo que não ri para nós, que desdenha do nosso Deus, que odeia a nossa fé, mas nós precisamos ser intrépidos, corajosos e afirmar em qualquer circunstância em quem cremos e por que cremos, e não ficar com medinho de assumir o que você crê, porque seu colega não vai falar mais com você, porque fulano vai demitir você, porque fulano não vai fazer mais negócio com você, não importa. O que nós precisamos, antes e acima de tudo, é agradar a Deus, tendo uma vida regida por sua palavra e baseando todos os nossos relacionamentos, cônjuge, pais e filhos, vizinhos, colegas de trabalho, faculdade, onde você for, onde você estiver, é a palavra que tem que reger o seu relacionamento. Seguindo, ele recebe a palavra, ele relaciona-se baseado na palavra e ele responde à palavra. Vamos ler, por gentileza, a partir do 22, que diz assim, todos juntos, vamos lá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo... Lê, igreja. 25. Amém? Então vamos repetir aqui. As pessoas, ou os cristãos, ou os discípulos que são regidos pela palavra, eles recebem a palavra, eles relacionam-se com outras pessoas e até mesmo com Deus, baseado na palavra, e ele responde a palavra. Responder a palavra é ser um praticante da palavra. Porque Tiago está dizendo aqui que se eu venho, eu ouço, eu leio, eu escuto, eu aprendo e eu não pratico, eu estou cometendo um engano contra a minha própria pessoa. É aquilo que se chama de auto-engano e é justamente isso que Tiago está combatendo, o auto-engano. O que é regido pela palavra, ele responde à palavra. Se a pregação é bíblica, se a pregação é fiel, ele diz amém e ele então coloca para ele mesmo o que esse texto me falou, o que esse texto me ensinou. E ele sai daqui domingo à noite ou domingo de manhã e durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a vida dele vai ser regida por essa palavra, ele vai responder a essa palavra, porque ele entende que a vida dele é guiada pela palavra de Deus, é administrada pela palavra de Deus, ela é coordenada, ela é orientada pela palavra de Deus. Então, o que ele escuta da palavra de Deus não fica aqui dentro. Obrigado, querido. Isso é uma bênção. Você é regido pela palavra. Então, ele leva para casa o que a palavra de Deus ensinou, o que a palavra de Deus falou com ele. E isso vai com ele por onde ele for. E aí, ele usa aqui um exemplo de que se a pessoa não faz isso, ela é semelhante a alguém que chega diante do espelho e vai corrigir, se for mulher, a sua maquiagem. Ou se for um homem que pode chegar lá e corrigir a sua gravata ou alguma coisa da sua roupa. Mas quando ele vai olhar, tem lá alguma coisa que não está muito adequado, mas ele não faz nada. Ele não limpou o olho, estava sujo.
Ele não retocou a maquiagem que estava borrada. Ele não mexeu no cabelo, quem tem, que estava ruim. É óbvio que nós temos que pensar aqui que naquele tempo o espelho não era esse espelho que você tem hoje. Era um espelho de bronze, parecido com aqueles antigos pratos de bateria. Então não dá para você ter uma nitidez do que você está vendo, mas se via alguma coisa. Mas a pessoa via e saía e não fazia nada. O que adianta? Tiago está dizendo, se colocar diante da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, dizer amém para a palavra de Deus, entender que a palavra de Deus é fiel, é inerrante, e não colocá-la em prática. O crente, o discípulo, o nascido de novo, ele responde essa palavra, colocando a mesma em prática. Porque fomos chamados não para ser apenas ouvintes, mas fomos chamados para ser operosos, praticantes da palavra de Deus. Amém? E, por último, ele não só recebe, ele não só se relaciona, ele não só responde essa palavra, mas ele reflete a palavra de Deus. A sua vida é um reflexo da palavra de Deus. Ele reflete a palavra de Deus com 3 características que Tiago diz aqui: domínio próprio, desejo de ajudar o necessitado e distinção moral. Vamos agora, todos juntos, versículos 26 e 27. Todos juntos, vamos lá? Se... Quem é regido pela palavra vai ter pelo menos essas características aqui na sua vida: domínio próprio. E aqui ele está falando sobre guardar a sua língua. Não abrir a sua língua para maldizer. Não abrir a sua boca para injuriar. Não abrir a sua boca para caluniar. Ter domínio próprio de quando chegar uma situação a você, você ponderar, você considerar todos os pontos, se tiver mais de uma parte envolvida, conhecer e ouvir as 2 partes. Então Tiago está dizendo, tenha domínio próprio, tenha cuidado com a sua língua. Capítulo 3, não queiram muitos de vós ser mestres, porque vocês podem cair em uma situação de um julgamento errado. Capítulo 3 ele diz, veja, a língua, um pequeno órgão, mas difícil de ser domada. Você doma o cavalo com um freio, mas a língua é difícil de domar. Então ele está dizendo assim, cuidado com a língua, tenha domínio próprio. Você pode arruinar vidas com a língua. Você pode ferir, você pode machucar, você pode ser injusto. Então volta ao versículo 19, quando ele diz, esteja mais pronto para ouvir e seja mais tardio para falar. Então Tiago está colocando aqui que uma das maneiras de nós refletirmos a palavra de Deus a partir da nossa vida é sermos equilibrados com a nossa fala, com a nossa boca, com a nossa língua. Domínio próprio, fruto do Espírito. Porque se você é nascido de novo, recebeu a palavra, então você tem o Espírito Santo inexoravelmente. E se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito Santo. E uma das características do fruto do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. Não, mas eu não aguentei. Comigo é assim. Eita. Comigo eu falo logo a verdade. É, miserável. Mas fala em amor, a verdade, ou fala com brutalidade? Porque Efésios 15 diz que nós devemos falar a verdade. Mas a verdade deve ser falada como? Em amor. Então, Tiago está diante de um povo que vive perseguição, que perdeu casa, que adoeceu, que empobreceu,
que vive fugindo de cidade para cidade, mas não obstante a isso, se você recebeu a palavra, e se você nasceu de novo, você precisa refletir essa palavra. Você não pode tratar igual o ímpio lhe trata. Você tem que ter, nesse aspecto aqui, domínio próprio. Outra característica, não só o domínio próprio, mas ele continua dizendo: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, ele está dizendo, nós temos que ter preocupação com os vulneráveis, com os miseráveis, com os necessitados. Não adianta nós estarmos na nossa casa nos banqueteando com o bom e com o melhor, não é pecado, mas nós precisamos ter no nosso orçamento, tem que ter um lugar para o pobre, uma doação, uma ajuda. Mais de 200 vezes na Escritura Sagrada, Deus se dirige ao cuidado para com os pobres. Ele é o defensor do órfão, Ele é o marido da viúva, Ele é quem julga a causa do pobre. Então Ele está passando um recado em alto e bom som para a igreja: igreja, se preocupe com o pobre, assista, socorra, ajude o necessitado. Não é só para mim, para minha casa, para minha família, mais uma roupa, mais um sapato, mais um isso. Compre, miserável, mas lembre do outro. Lembre do necessitado, lembre do pobre, lembre da viúva, lembre do órfão. Porque se você é crente, se você é nascido de novo, se você recebeu a palavra, o seu coração necessariamente, ele se compadece do necessitado. Porque a ganância não faz parte do povo de Deus. Inclusive hoje, quando o pastor leu aqui, o presbítero, ele não pode ser ganancioso. Então isso é uma regra para o crente não pode ser ganancioso. O crente precisa ter no seu coração, não só domínio próprio, mas ele precisa ter desejo de ajudar o necessitado. Isso são marcas que refletem que você é um filho de Deus, que você nasceu dessa palavra. Por último, uma última característica é distinção moral. Ele diz, final do versículo 27, tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós não somos do mundo. Diga amém. Amém. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus disse, Pai, não os tire do mundo, mas os guarde no mundo. Então, nós vivemos no mundo, mas não para sermos influenciados pelo mundo, nem pelo modo de vestir. Amém. Ah, mas está na moda, tá? Mostrar seu corpo, usar essa calça apertada, esse decote, essa blusa curta, quando tu levanta o braço, tua barriga, teu umbigo, fica tudo de fora. Ah, mas o problema é de quem olha, não, o problema é seu. Ter pelo menos noção, dizer assim, pelo menos na igreja, já que se não aguenta, na rua anda de qualquer jeito, então pelo menos na igreja. Está tapando. Quando eu baixo, cai tudo, aparece tudo. Quando eu levanto a mão na igreja, sobe tudo e desce tudo. Homens, minha calça está muito apertada. Então, é moda, mas convém a nós. E existe muita moda digna e muita moda boa que você pode se vestir de uma maneira respeitosa, sem defraude, e você fica bonito e você fica bonita, amém, irmãos? Não é porque está na moda que cabe para mim ou para você. Não é porque roupa nova canta bem, e canta,
que eu tenho que estar lá no meio daquele chiqueiro. Porque, miserável, tu não pega um DVD e bota na tua televisão. Se quiser uma televisão de 85 polegadas, pega aqui na igreja emprestado, né, pastor? Não? Vai assistir em casa. Assista Roupa Nova, não é pecado não. Agora vai para uma sujeira daquela, arriscado levar uma facada, uma garrafada. Olha para um lado um homem beijando o outro, olha para o outro a mulher beijando o outro, olha para um lado a gente vomitando. Tu acha que o Espírito Santo fica feliz? Sim ou não? Mas você foi. Distinção moral é não ter uma vida mundana. Distinção moral é não andar em acordo com o mundo. Distinção moral é viver em santidade, porque 1 Pedro diz, sede santo como eu sou santo. Ei, tem lugar que não cabe mais para nós não, gente. Tem prática que não cabe para nós não, gente. Ah, mas então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso... Você não se comprometeu com o Evangelho? Não dá para viver as duas realidades não, gente. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo, gente. Amém? Amém. Fica brincando um tempo desse, Jesus voltando, as coisas apertando, um monte de pecado aí, você fica brincando. Então, quando a gente fala essa coisa aqui, não é para criticar a sua pessoa, ou dizer que você não presta, ou dizer que você é menos crente, já dizendo, mas é para que você tenha cuidado, amém? Vigie. E o que isso vai me trazer? Se eu não for, eu morro. Se eu não for para esse ambiente, eu morro. Aí se expõe a um monte de coisa feia. Será que Jesus não basta? Será que o que Ele fez por você na cruz não basta? Tem que ter um pouco mais, tem que ter um pouquinho de bilu-bilu, de roupa nova, tem que ter um pouquinho disso, tem que ter um pouquinho daquilo. Será que a palavra não basta? Será que a presença não basta? Será que a comunhão dos santos não basta? Então eu preciso rever se eu recebi essa palavra no meu coração, para não ficar pensando que sou filho de Deus e vivendo como filho do diabo. Para não ficar pensando que eu sou filho da graça, mas vivendo na desgraça. Porque o versículo 21, e aqui a gente encerra, diz assim: portanto, despojando-vos de toda o quê? Impureza, sujeira e acúmulo de maldade, acolhei, receba, internalize, com mansidão, com humildade, com quebrantamento. Acolha o que, gente? O que? A palavra em vós implantada, a qual é o que? Poderosa para salvar a vossa vida. Então, humildemente, com mansidão, sem rebelião, sem rebeldia, com quebrantamento, despojando-me das roupas sujas, da sujeira, daquilo que não presta, da série que não presta, do filme que não presta. Então eu não vou fazer mais nada, eu não posso ver uma série, eu não posso ver um filme, eu não posso ir no Festival do Inferno. É mesmo, não pode, porque você se comprometeu com Deus, você se comprometeu com a luz. Aí você está lá vendo uma série, não, mas eu pulo, mas eu passo, e você vai morrer se você não assistir essa série, porque você não pede a Deus: Deus, me encha com teu Espírito, para que eu seja um diretor de cinema, me enche com teu Espírito, para que eu possa escrever uma série, Deus, que vai ajudar pessoas, que vai edificar pessoas, que vai trazer conteúdos que edificam, que ajudam. Deus, me ajude a ser um diretor, um escritor. Me ajuda a ser um instrumento para mudar essa estrutura do diabo, essa estrutura pecaminosa, esse sistema mundano. Usa a minha vida, Deus. Como disse Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer em uma vida totalmente entregue na mão dele. Mas
no lugar de pensar assim, ou de orar assim, vai para o chiqueiro. E quem vai para o chiqueiro, come porco. E quem vai para o chiqueiro, come lavagem. Pode virar porco. Acolha a palavra de Deus com mansidão, mas se despoje da sujeira, se limpe da sujeira. E a ideia aqui é pensar numa semente. Mateus 13, a palavra de Deus é uma semente, existem vários solos. Em 3 solos ela caiu e não deu resultado. Só em um solo ela caiu e deu resultado. Então, a ideia é quando você que é da agricultura vai plantar alguma coisa, a primeira coisa que você faz, limpa o terreno, prepara o terreno. Então a gente não pode querer misturar a palavra de Deus com um acúmulo de maldade no nosso coração, com um acúmulo de sujeira na nossa vida. Mas é limpar, é tirar, se quebrantar, e essa palavra vai frutificar e vai produzir na nossa vida a 30, 60 e 100 por 1. E ao contrário daquelas pessoas que são mentes trevosas, que se aproveitaram de um evento mundial para execrar coisas de Deus, símbolos de Deus. Aproveitaram para execrar, aproveitaram para tripudiar, porque eles só podem dar o que eles têm. Mas se nós formos regidos pela palavra de Deus, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, a nossa vida vai glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém. Porque foi para isso que eu e você nascemos e existimos, para vivermos para a glória de Deus. E revelarmos, através da nossa vida, aquele que se chama o Verbo encarnado, o Verbo vivo. Aquele que a Escritura diz em Hebreus 1, tendo Deus outrora falado por meio de profetas, de sonhos e de visão, agora Ele nos fala pelo Filho. E é pelo Filho, pela palavra, pelo Verbo encarnado, que a nossa vida precisa ser regida. Você pode estar aqui pela primeira vez. Queridos, se você tomar essa decisão hoje, de a palavra de Deus reger a sua vida, isso vai mudar a sua história aqui na existência e, sobretudo, na eternidade. A Bíblia não nos chama para sermos religiosos, no termo mais pobre da religião. Deus nos chama para sermos seus filhos, seus discípulos e vivermos em obediência à sua palavra. Conforme diz João, aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos. Você que está aqui pela primeira, pela 10ª ou pela 1000ª vez, que a sua vida seja regida pela palavra de Deus. E isso não vai te fazer isento de problemas, pelo contrário, pode até trazer maiores problemas. Mas isso vai fazer a sua vida resplandecer como um luzeiro nesse mundo de trevas e glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, como quarta igreja, sermos uma igreja que vive regida pela palavra do Senhor. Amém? Pode ficar de pé, vamos cantar, por favor.